Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ezequiel capítulo 16. A palavra do Senhor foi me dirigida nesses termos. Filho do homem, mostra a Jerusalém os seus crimes abomináveis. Será dito: eis o que diz o Senhor Javé a respeito de Jerusalém. Por tua origem e nascimento pertences à terra de Canaã. Teu pai foi um amorreu e tua mãe uma hitita. No dia do teu nascimento, teu cordão umbilical não foi cortado, não te banharam com água para te purificar, não te untaram com sal, nem te enfaixaram. Ninguém se inclinou sobre ti para te prestar algum piedoso cuidado. No dia em que nascestes, fostes exposta em meio das campinas, só havia infortúnio para ti. Passei junto de ti e te percebi banhada em teu sangue. Eu te gritei: vive malgrado o teu sangue, vive malgrado o teu sangue. E eu te fiz multiplicar como a erva dos prados. Crescestes, ficastes moça, teus seios se formaram, veio-te o pelo, mas estavas nua, inteiramente nua. Passando junto de ti, verifiquei que já havia chegado o teu tempo, o tempo dos amores. Estendi sobre ti o pano do meu manto, cobri tua nudez. Depois fiz contigo uma aliança ligando-me a ti pelo juramento. Oráculo do Senhor Javé, e tu me pertencestes. Então eu te mergulhei na água para limpar o sangue de que estavas coberta e te ungi com óleo. Eu te vesti de tecidos bordados, calcei-te com sapatos de pele de golfinho, cingi-te com um cinto de fino linho e um véu de seda. Ornei-te de adornos, braceletes nos teus pulsos, colares em teu pescoço, um anel para o teu nariz, brincos para tuas orelhas, uma coroa magnífica para tua cabeça. Teus ornatos eram de ouro, prata, com vestimentas de linho fino, de seda e panos bordados. Teu alimento era trigo, mel e óleo. Cada vez mais bela chegasses à dignidade real. A reputação da tua beleza correu entre as nações, pois essa beleza era perfeita, graças ao esplendor que te havia eu preparado, oráculo do Senhor Javé. Tu, porém, te fiastes na beleza, aproveitaste da tua fama para te prostituíres e oferecestes a tua sensualidade a todo transeu-te, a quem te entregastes. Tomaste tuas vestimentas para delas fazerem lugares altos para ti, ornados de panos de variegadas cores, e deste-te a depravação, o que jamais deveria ter sucedido e que não te sucederá jamais. Tomaste as esplêndidas joias feitas com o meu ouro e minha prata, joias que eu te havia doado, e fabricaste com elas imagens humanas com que te prostituístes. Cobristes as tuas próprias vestes bordadas e oferecestes-lhe o meu óleo e os meus aromas, o pão que eu te havia dado, a flor da farinha, o óleo e o mel com que te nutrias, deste-os em oferenda de agradável odor. Eis o que tens feito, oráculo do Senhor Javé. Depois tomastes os teus filhos e as tuas filhas, que para mim destes à luz, os oferecestes a eles para sua nutrição. Por acaso são poucas as tuas prostituições? Degolastes os meus filhos e os fizestes passar pelo fogo em sua honra. Em meio a todas essas depravações abomináveis,
Não te lembrastes do tempo de tua juventude, quando estavas toda nua e te enrolavas em teu sangue, para cúmulo de todas essas maldades. Ai, ai, ai de ti, oráculo do Senhor. Edificastes uma coluna, um lugar alto, em todas as encruzilhadas, a entrada de cada rua erigistes um lugar alto e desonrastes a tua beleza, dando teu corpo a todos que vinham, multiplicando as tuas depravações. Tu te prostituístes com os egípcios, teus vizinhos de corpos vigorosos, e multiplicastes as prostituições para me irritar. Mas eu estendi a mão contra ti, reduzi a tua porção, deixei-te à mercê das tuas inimigas, as filhas dos filisteus, envergonhadas elas próprias de do teu infame proceder. Tu te prostituísses também com os assírios, porque não estava satisfeita, e ainda assim não te destes por saciada. Multiplicastes as tuas depravações no país dos mercadores, entre os caldeus, sem que, contudo, tenhas fartado. Como é frouxo o teu coração, oráculo do Senhor Javé, para teres tido ali o comportamento de uma prostituta, por teres construído um montículo em todas as encruzilhadas, um lugar alto, à entrada de todas as ruas, sem mesmo procurar um salário como meretriz. Tens sido mulher adúltera, que acolhe os estranhos em lugar do esposo. A todas as prostitutas se dão presentes, mas tu fizestes brindes a todos os teus amantes. Procedestes com largueza para que de todos os lados viessem prostituir-se contigo. Tens sido o avesso das outras mulheres em tuas depravações. Não te procuravam, eras tu que pagava ao invés de receber, fazendo tudo ao contrário do que fazem as outras. Em vista de tudo isso, luxuriosa, escuta o que diz o Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé: por tua prata dilapidada, por tua nudez descoberta, no discurso das tuas prostituições, com teus amantes e com teus ídolos abomináveis, pelo sangue de teus filhos que lhe deste, vou reunir todos os teus amantes, com aquele com que jurastes amor, todos quanto amastes. E todos que te detestam, vou reuni-los contra ti de todos os lados, e perante eles descobrirei tua nudez, a fim de que te contemplem totalmente. Eu infligirei o castigo aos adúlteros e aos criminosos, e contra ti desencadearei meu furor, meus ciúmes. Irei te entregar nas suas mãos. Eles demolirão o teu montículo, abaterão o teu lugar alto. Eles te despojarão dos teus vestidos, levarão os teus ornados e te deixarão nua e despojada. Em seguida, sobrevarão contra ti a multidão. Serão apedrejada e perecerás pela espada. Atearão fogo à tua casa e se fará juízo contra ti. Aos olhos de uma multidão de mulheres, porei fim à tua prostituição e não terás mais salário a dar. Saciarei o meu furor contra ti, e quando tiveres deixado de ser objeto de meu zelo, eu me acalmarei, a minha cólera terminará, porque não te lembrastes do tempo da tua mocidade, e tudo isso fizestes com o fito de provocar-me,
vou fazer cair sobre tua cabeça o peso de teu proceder. Oráculo do Senhor Javé, a fim de que não ajuntes novos crimes às tuas abominações. Todos os amigos de Provérbios dirão a teu respeito, tal mãe, tal filha. De fato, és bem filha de tua mãe, que tomou aversão a seu marido e seus filhos. És bem irmã de tuas irmãs, que tomaram aversão a seus maridos e seus filhos. Sua mãe era uma hitita e teu pai um amorreu. Tua irmã mais velha é Samaria, que habita à esquerda com suas filhas. Tua irmã mais moça é Sodoma, que habita com suas filhas à sua direita. Ainda não estavas contente em seguir seu passo e imitar seus horrores, era pouco. Foste mais longe que elas na corrupção, porque minha vida, oráculo Senhor Javé, tua irmã Sodoma e tuas filhas não fizeram o que fizeste tu e tuas filhas. O crime de tua irmã Sodoma era este: opulência, glutonaria, indolência, ociosidade. Eis como vivia ela, assim como suas filhas, sem tomar pela mão o miserável e o indigente. Tornaram-se arrogantes e sob os meus olhos se entregaram à abominação. Por isso eu a fiz desaparecer como viste. Quanto a Samaria, não cometeu ela a metade de teus pecados, porque multiplicaste teus crimes além dos seus, e por todas essas perversidades que cometestes, justificaste as tuas irmãs. Carrega, pois, também tu a vergonha das faltas, pelas quais tu as justificastes, graças a teus pecados, cuja malvadez superou a dos delas. Afiguram-se elas mais justas que tu. De tua parte carrega a vergonha e suporta a tua ignomia, pois até fazes perecerem justas as tuas irmãs. No tempo em que eu estiver restaurado Sodoma e suas filhas, Samaria e suas filhas, eu te restaurarei entre elas, a fim de que carregues o teu pobre e sejas tu confundida por tudo quanto fizestes para seu conforto. Tua irmã Sodoma e suas filhas retornarão a seu primitivo estado, Samaria e suas filhas igualmente. E tu também com tuas filhas voltareis à vossa antiga situação. Ao tempo do teu orgulho, o nome de tua irmã Sodoma não era famoso em tua boca, antes que houvesse sido patenteado a tua perversidade, como no tempo em que recebias os ultrajes das filhas da Síria e de suas vizinhas, das filhas dos filisteus, que de toda parte te insultavam. Eis-te carregada do peso dos teus crimes e das tuas abominações, oráculo do Senhor. Pois eis o que diz o Senhor Javé: eu farei a ti conforme fizestes tu, que desprezastes a tua origem violando o pacto. Mas eu me recordarei da aliança que contigo celebrei no tempo de tua juventude, e farei contigo uma eterna aliança. Então te lembrarás de teu procedimento e terás vergonha disso quando eu tomar tuas irmãs mais velhas juntamente com as mais novas e tu as der por filhas. Mas isso não em virtude de tua aliança. Sou eu que hei de restabelecer a minha aliança contigo, e tu saberás que sou eu o Senhor, a fim de que recordes do passado e te envergonhes, e que em tua vergonha não tenhas mais a audácia de abrir a boca, quando eu houver perdoado os teus delitos. Oráculo do Senhor Javé. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Olha, hoje foi um texto super comprido, para a glória de Deus, né? Bom, esta mensagem lembrou Jerusalém de sua antiga condição de menosprezo no meio das nações cananitas, usando a imagem de um bebê que cresceu até tornar uma mulher, e Deus lembrou Jerusalém que ele havia elevado de um estado humilde a uma grande glória de ser a sua noiva. Porém, ela traiu a confiança de Deus e prostituiu-se, buscando aliança com nações pagãs e adotando seus costumes. Se colocamos Deus de lado em qualquer espécie de nossa vida, mesmo que se trate de nossa educação, família, carreira ou prazer, estamos na mesma maneira de abandoná-lo. Canaã era o nome do território ocupado pelos israelitas na Bíblia. Frequentemente, esse nome foi usado para designar as nações pagãs e corruptas da região, os amorreus e os heteus, dois povos cananeus, era conhecido por sua maldade. Mas aqui Deus lembrou que seu povo não é melhor do que os cananeus. Deus se importava com Judá e a amava, desejando afastá-la de outras nações e de falsos deuses. Judá chegou à maturidade e tornou-se famosa, mas esqueceu-se daquele que lhe dera a vida, como está em Ezequiel 16, 22. Esse versículo 15 mostra bem isso. Este é um retrato do adultério espiritual, que implica a apostasia, afastar-se do verdadeiro Deus e negar a fé. Ao tornar-se mais sábio e maduro, não se afaste daquele que verdadeiramente o ama. No versículo 20 a 21, o sacrifício de crianças era praticado pelos cananeus, muito antes de Israel invadir Canaã, mas havia sido estritamente proibido por Deus, como está em Levítico 20, do 1 ao 3. Na época de Ezequiel, porém, as pessoas sacrificavam seus filhos a Deus. Quemos, segundo ao Deus Quemos, segundo Reis 16, 3 e 21, 6. Jeremias falou acerca desta prática em seu livro, Jeremias 7, 31. E também Jeremias 32, 35. Por causa de tal prática perversa do povo judeu, o templo se tornou hipócrita para a habitação de Deus. Quando o Senhor deixou o templo, Judá ficou sem guia e protetor. Versículo 27, a conduta dos judeus era tão lasciva que até aqueles que adoravam outros deuses, inclusive seus grandes inimigos, os filisteus, teria vergonha de comportar-se de tal modo. Os judeus os excederam em maldade. No versículo 44 a 52, a cidade de Sodoma, um símbolo de total corrupção, foi completamente destruído por Deus devido à sua maldade, como está em Gênesis 19, 24 e 25. Samaria, capital do reino do norte, era menosprezada, rejeitada por Judá. Ser chamada irmã de Samaria, de Sodoma, era muito ruim para Judá, mas ser considerada mais perversa do que estas significava que seus pecados eram uma abominação indivisível e que sua destruição era inevitável. Judá foi considerada pior do que Samaria, e Sodoma não pelo fato de seus pecados serem piores, mas porque conhecia melhor o Senhor. Desta forma, nós que vivemos
Em uma época em que a palavra de Deus é clara e acessível, seremos piores que Judá se continuarmos em pecado, como está em Mateus 11, do 20 ao 24. No versículo 49, é fácil julgar e condenar Sodoma, especialmente por seus terríveis pecados sexuais. Ezequiel lembrou a Judá, porém, que Sodoma foi destruída por causa de seu orgulho, preguiça, glutonaria e falta de preocupação com os pobres e necessitados. É fácil sermos seletivos naquilo que consideramos como pecados graves. Se não cometemos pecados como adultério, desvio sexual, roubo, assassinato, podemos até pensar que estamos vivendo o suficiente bem, mas e os pecados como orgulho, preguiça, glutonaria e indiferença para com os necessitados, esses podem não ser tão chocantes para você como os outros, mas também são proibidos e condenados por Deus. 59 a 63, embora os judeus tivessem quebrado seus votos e não merecesse nada mais do que o castigo, Deus não quebraria suas promessas. Se voltasse, ele os perdoaria novamente e renovaria a sua aliança. Esta foi efetivamente quando Jesus pagou pelos pecados de todos e morreu na cruz, como está em Hebreus 10, do 8 a 10. Ninguém está fora do alcance do perdão de Deus, embora não mereçamos qualquer coisa, exceto o castigo por nossos pecados. Os braços de Deus ainda estão estendidos. Ele não quebrará a sua promessa de dar-nos salvação e perdão se nos arrependermos, se nos arrependermos e voltarmos para Ele. É sempre esta estratégia, né, do ser humano. O ser humano tem tanta liberdade para fazer o bem e usa de forma desajustada. Então nós precisamos, hoje o texto foi muito longo, não vou ficar conversando aqui, mas nós precisamos muito fazer um caminho de maior obediência à palavra de Deus, de se dobrar diante do Criador e reconhecer que eu sou criatura, que Ele é Deus e Senhor. E diante desse Deus, todo joelho se dobra em adoração e para reconhecer que eu vim para ser filho, filha amada de Deus. E o filho, cabe ele a obediência, fazer tudo o que o Senhor disser. É as palavras de Nossa Senhora. Fazei tudo o que ele vos disser. Esta obediência em fazer tudo o que o Senhor já disse na palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.